Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, encerrando aqui 3 horas e 15 horas e 2 minutos em São Paulo. Vamos bater um papo com o Eduardo Abut, gerente executivo do Recursos Humanos da Odebrecht Engenharia e Construção para o Brasil, com experiência em operações internacionais e de grande porte. Quando atuou na Odebrecht Realizações Imobiliárias, foi responsável pela estruturação e implantação da base regional no Rio de Janeiro, atuando em projetos como a Vila dos Atletas dos Jogos Olímpicos 2016. No Panamá, liderou os subsistemas de recursos humanos da Odebrecht, que na época era a segunda maior empregadora do país. Desde 2017, atua na área corporativa de pessoas desta e que é a maior construtora de infraestrutura do país, liderando as agendas de atração de talentos, carreira e sucessão, gestão de desempenho, entre outras, com destaque para o programa de talentos, que será o foco da nossa entrevista de hoje. Eduardo, boa tarde, tudo bem? Você está me ouvindo? Oi, Paulinho, boa tarde. Você me escuta? Não, agora tá sim, agora tá saindo aqui, tem, como eu entrei de outra maneira, tem que abrir aqui uma opção que tem dentro do Teams aqui para poder liberar o áudio para a gente aqui. Eduardo, tudo bem com você? Perfeito. Seja muito bem-vindo, viu? Tudo ótimo, Paulinho. Muito obrigado pelo espaço aqui. Para a gente é um prazer poder estar conversando com você a respeito do nosso de talentos. Obrigado. Nada, imagina. Se quiser falar alguma coisa, vamos falar um pouco, recordar Odebrecht. Quantos anos tem? Como é que foi fundada? Os sócios proprietários eram brasileiros, alemães? Odebrecht acho que é alemão, né? E assim por diante. Só um breve resumo para a gente poder ter essa noção, por favor. Perfeito, vamos lá. O fundador da construtora Norberto Odebrecht, Paulinho, ele é de origem alemã, o senhor Norberto Odebrecht, que assumiu a empresa do pai em Salvador na década de 40 e iniciou ali a sua atuação no setor de engenharia e construção, primeiramente de forma regional, com empreendimentos em Salvador e na Bahia, depois expandindo para o Nordeste do Brasil, e mais adiante ele consegue conquistar alguns contratos no Sudeste, o edifício sede da Petrobras, muito marcante, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e ele faz uma expansão para o sul e sudeste do país. A empresa tem 81 anos, já chegou a atuar em 37 países, muito concentrados na América Latina e na África, uma presença grande em Angola, além do Brasil, naturalmente, Brasil, Angola, teve uma operação grande no Peru, Panamá, a gente preserva uma operação nos Estados Unidos, e até em Portugal, e com uma atuação muito diversificada, projetos de infraestrutura, transportes, logística, plantas industriais, plantas de energia, hidrelétricas, energia renovável, então projetos de infraestrutura social também. Então, a empresa tem mais de 3 mil projetos executados no seu portfólio e foi por muito tempo a maior construtora da América Latina, é a maior construtora brasileira e vem num processo de retomada aí do seu crescimento. A Odebrecht está também envolvida aí no Rodoanel, no projeto Rodoanel, né? Isso é importante, né? Muito importante para o estado de São Paulo, né? É uma obra que ficou paralisada por um período, Paulinho, mas que a gente retomou a Via Ápia, tem a concessão do Rodoanel junto ao governo do estado de São Paulo, e nós, juntamente com a construtora Renia, estamos executando esses novos trechos para concluir a obra do Rodoanel, que é muito importante para a logística aqui de São Paulo, para encurtar distâncias, para que as pessoas cheguem mais cedo em casa, estejam com suas famílias. Então, é um projeto que muda realmente a dinâmica aqui na nossa cidade, na região metropolitana de São Paulo. Eduardo, a Odebrecht ela tem gerado muito emprego, né? Muitas vagas em vários setores. A gente, há pouco tempo atrás, nós tivemos aí batendo papo com vocês sobre a geração de empregos para o setor norte aqui do Rodoanel e fez aí uma captação, um recrutamento, seleção de muita gente, vários profissionais da área da construção civil, motoristas de diversas áreas, enfim, foi um trabalho assim espetacular, né, nessa retomada, né, da paralisação que estava o Rodoanel, essa retomada das obras
e essa captação de recursos humanos, de pessoas desempregadas, que o Brasil, infelizmente, está com um número muito grande de desempregados, gerou muito emprego agora recentemente, né, Eduardo? Sem dúvida. O nosso setor é um grande empregador, Paulinho, e ele é um dos primeiros, é um indutor de desenvolvimento, na verdade. A construção civil, seja a engenharia mais pesada, como a gente chama, seja o setor imobiliário, são grandes desempregadores. A gente passou um período de baixa, vamos chamar assim, nos últimos 10 anos, mas o setor vem retomando, não só a Odebrecht, como outras construtoras no Brasil. A Odebrecht, para você ter ideia, já chegou a ter 126 mil integrantes espalhados nesses 37 países, gerando oportunidades em muitos ambientes. A gente sempre busca ser uma empresa local onde a gente atua, seja em Angola, do Peru, no Panamá, sempre buscando a mão de obra local. E hoje a gente tem cerca de 20 mil integrantes, cerca de 15 mil deles aqui no Brasil, incluindo funcionários próprios, com terceiros também, e mais cerca de 5 mil profissionais em Angola. Então, é uma empresa que gera muito emprego, que realmente contribui com as comunidades onde a gente atua. Sempre atuamos em projetos interiorizados, e cada vez que a gente vai para uma região como essa, o nosso objetivo é gerar emprego e trabalho para quem é local, para quem está na região, trazendo pessoas de fora em último caso. E o Rodonel, como você bem comentou, é um projeto de grandíssimo porte. Eu acho que você teve a oportunidade de conversar com a Priscila há um tempo atrás. A obra hoje deve ter mais de 4 mil integrantes, colaboradores. Puxa. E naquele momento que a Priscila esteve aqui, eu acho que a gente estava buscando selecionar cerca de 1.000 pessoas. Então, para nós aqui da área de recursos humanos, é um grande desafio, mas também é um prazer poder estar gerando trabalho e renda para a população. Naquele momento lá, acho que era 500 e poucas vagas, passou para 700 vagas. Primeiro era para pessoas aqui próximo à zona, a região norte do Rodoanel, o Alto Tietê. Depois ela abriu as vagas para mais de 1.000 vagas para quem fosse de qualquer parte do Brasil, que quisesse vir trabalhar aqui em São Paulo, né? Isso abriu aí um leque, né, de oportunidades para pessoas não só da capital, da grande São Paulo, como também pessoas de outros estados que queiram, que quisessem vir para São Paulo para trabalhar aí na Odebrecht, como a gente sempre falou, e na entrevista a gente falou também. Não é só essa obra, né? Então, as pessoas que estão nessa obra vão ter oportunidade de participarem de outras obras aí pelo Brasil afora, até fora do Brasil, né, Eduardo? Sem dúvida, Paulo. Apesar de você ter comentado ali que o Brasil ainda convive com uma taxa de desemprego, a economia, a gente percebe um certo aquecimento. Então, num projeto como o do Rodoanel, a gente, de fato, teve que buscar pessoas de outras regiões do país que vêm alojadas a atuar no empreendimento, pessoas com experiência no setor de construção. E a gente tem obras espalhadas pelo país, no Rio Grande do Sul, no Paraná, muitos contratos no Rio de Janeiro, em Minas, em Alagoas. Quando a gente não consegue mais buscar as pessoas locais, a gente acaba ampliando esse leque de recrutamento e seleção, buscando profissionais. E como você bem comentou, muitas vezes essas pessoas seguem a carreira conosco em outros empreendimentos. Então, é muito usual o profissional da construção civil, da montagem industrial, ele rodar bastante entre diferentes regiões e até mesmo internacionalmente. Então, faz parte da natureza do nosso negócio e contribui, né, com a geração de emprego e renda no país. Eduardo, eu não sei qual o tempo que você tem comigo aí. Por mim, você ficaria em 1h30, mais ou menos, a gente batendo papo aqui. O tempo que for preciso. Para a gente é um prazer, Paulo. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai conseguir me responder, creio que sim. Você está aí ligado à direção da Odebrecht em relação aí ao tarifaço do Donald Trump. Isso afetou alguma coisa na sua área, aí, na área da Odebrecht, na hora da construção civil, com esses pacotes do nosso amigo o Trump, ou não? Veja, Paulinho, eu imagino, eu vejo como um impacto um pouco indireto, tá? Não há
a gente presta serviço para clientes, aqui no Brasil, logicamente, para clientes brasileiros, às vezes clientes públicos, às vezes clientes privados. Eles têm uma carteira de negócios hoje em execução, que nenhuma das obras que a gente vem executando, ela sofre qualquer impacto por conta aí do tarifácio. Inclusive, todas as construtoras permanentemente participam de processos de licitação e de dar ofertas para participar de concorrências também privadas. A gente conquistou projetos recentemente, projetos de grande porte no país, principalmente aqui em São Paulo, e vive um momento realmente de retomada do crescimento, de ampliação do nosso portfólio de negócios, então a gente não sentiu isso. Agora, naturalmente, é uma medida polêmica, para a gente colocar dessa forma, e que ela afeta a economia e talvez no médio prazo, a economia como um todo e o setor de construção pode ser afetado, mas eu tenho esperança que isso não ocorra, e vejo que o governo brasileiro restabeleceu esse diálogo com o governo norte-americano, e espero que a nossa economia não sofra esse impacto de forma prolongada. Vocês estão com alguma obra lá nos Estados Unidos ou não? A gente tem, se eu não me engano, dois contratos de médio porte nos Estados Unidos. A Brecht tem uma história muito vinculada ao condado lá, ao estado da Flórida, com projetos em Miami, em Orlando, etc. Para vocês terem ideia, a Odebrecht ela construiu boa parte dos terminais e da infraestrutura do aeroporto de Miami. Então, quando o brasileiro chega lá, fica essa lembrança aí que foi uma construtora brasileira que executou boa parte daquele escopo, arenas utilizadas para jogos de basquete, NBA. Então, dentre outros projetos de infraestrutura, a gente tem uma presença razoável também no porto de Miami. Então, é um país onde a gente atua provavelmente há mais de 30 anos e com muita concentração no estado da Flórida. A Odebrecht ela está na área também de habitação, não? Veja, a construtora a Odebrecht Engenharia e Construção, que eu faço parte, ela já atuou no setor de habitação, muitas vezes com habitação popular. A gente tinha um foco aqui no Minha Casa Minha Vida. A gente desenvolveu alguns empreendimentos, e até fora do país. Eu tive a oportunidade de atuar no Panamá. A gente fez um grande projeto de revitalização urbana, construindo residências para mais de 5.000 pessoas. E a gente tem um outro segmento que se chama OR, que atua mais no médio e alto padrão, com empreendimentos imobiliários, residenciais e corporativos, comerciais também, com uma presença significativa aqui em São Paulo, inclusive. Tá, vamos então agora partir para o nosso perfil de entrevista aqui, porque eu sei que você está com uma reunião agendada para daqui a pouco e eu não quero atrapalhar de jeito maneira, né? E outro dia, quem sabe aí você volta, a gente fala mais e aqui estamos à sua disposição, tá? Bom, será um prazer, Paulo. Você é descendente de libanês, não? De árabe? Sou descendente de libanês, família Abud. Eu sou de Salvador. O meu avô migrou do Líbano para a Bahia e aqui em São Paulo tem uma presença grande também. Vira e mexe, encontra um primo por aqui, Abud. Então eu esqueci, então, salam aleikum, viu? Salam aleikum. Qual é o principal objetivo do programa de Talentos 2026 da Odebrecht Engenharia e Construção? Vamos falar do programa Talentos 2026. Fique à vontade. Perfeito. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. A gente falou um pouquinho aqui da mobilização e geração de emprego em todos os níveis, muito focado na mão de obra operacional, que faz a coisa acontecer, mas a gente também tem um olhar muito especial para os estudantes e profissionais recém-graduados com nível superior, e que a principal porta de entrada desse profissional na empresa é o nosso programa de talentos, com vagas para estagiários e trainees. O nosso objetivo, Paulo, com isso é formar uma nova geração de líderes para a empresa. Quando eles participam de um programa como esse, que tem um processo bem estruturado de testes, painéis, entrevistas,
o nosso objetivo, de fato, é identificar pessoas de alto potencial, criativas, com determinação, com resiliência, para serem os futuros líderes da empresa. A gente aloca nas principais obras onde a gente atua, junto com a gente uma liderança ali que acompanha, com alguns programas de aprendizagem, de treinamento e desenvolvimento, para que no médio prazo essas pessoas estejam liderando projetos, liderando áreas as mais diversas possíveis. Então, numa obra que a gente executa, tem área de produção, tem área comercial, tem área de engenharia, tem área de sustentabilidade, segurança do trabalho, e a gente busca com que esses estagiários e trainees circulem, né, nessas diferentes áreas, desenvolvam competências diversas para a gente para assumir essas posições de liderança. Então, todo ano a gente vem realizando esse programa. Esse ano a gente tem cerca de 16 vagas para trainees, que já são profissionais graduados ou na fase final ali da universidade, cerca de 15 vagas para estagiários, uma concentração em projetos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Pernambuco, e a gente tem mais aí 10 dias com as inscrições abertas. Então, agradeço uma vez mais por essa oportunidade de estar divulgando o nosso programa por aqui. Eduardo, qual é a faixa de idade? Como é que funciona para se inscrever? Que nem você falou de alguns estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Como é que as pessoas têm que ser daquelas áreas, né? Das áreas específicas. Do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro. São Paulo, quem mora em São Paulo. Como é que faz para se inscrever? Qual é a faixa de idade para poder participar? E qual é a experiência, grau de estudo, etc. e tal? Perfeito. Excelente pergunta. Paulinho, a gente tenta fazer um processo o mais inclusivo possível. Então, a gente não tem um limite de idade. E sim, na verdade, a gente busca, no caso de estagiários, aqueles estudantes que, a partir do terceiro semestre do curso de graduação deles, e no caso do programa de trainees, profissionais graduados até 3 anos. Então, até quem se formou ali em dezembro de 2022 participar, e a idade não é um tema eliminatório em hipótese alguma. O que sim a gente busca são pessoas que têm uma aderência à nossa cultura, aos nossos valores, que demonstrem, como eu comentei, criatividade, determinação, que sejam pessoas com espírito de servir, humildes, colaborativas. Isso é o mais importante para a gente, mas pessoas necessariamente ou estudando, fazendo uma graduação, ou que já tenham concluído. Então, esse é o perfil dos profissionais que a gente busca. Me fala sobre os PCDs, como é que funciona para poder participar? Veja, esse é um tema fundamental, que a Odebrecht ela tem uma política de diversidade e inclusão, em que a gente está a todo momento atento para incluir o público de pessoas com deficiência nos nossos contratos, seja através de todos os processos de seleção que a gente desenvolve. Quem tiver curiosidade pode acessar a nossa e ver as vagas que a gente tem aberto. E no programa de talentos, a gente também busca profissionais, e todas as nossas áreas de recursos humanos nos contratos, elas buscam tornar o ambiente acessível e inclusivo para que os profissionais possam desenvolver. A gente tem, no Rio de Janeiro, a gente desenvolve um projeto relacionado ao ProSub, a montagem dos submarinos para o governo, para a Marinha brasileira, e a gente tem um número muito expressivo de pessoas com deficiência que fazem parte desse projeto. Então, é algo muito nobre que a gente valoriza muito na nossa organização. Então, pode ser também pessoas de ambos os sexos, com masculino, certeza. qualquer tipo, Com né? certeza. Não tem diferença nenhuma discriminação. Perfeito. Nenhuma. Só para você ter uma ideia, Paulo, desculpe, pegando esse gancho que você comentou, o nosso programa de talentos no ano passado recrutou cerca de 22 ou 25 pessoas para as posições de trainee. E pela primeira vez a gente teve uma maioria de mulheres ingressando nessas vagas. A indústria, o setor da construção civil, historicamente, ele é um setor mais masculino, mas pelo nosso foco aí em diversidade e inclusão, a gente teve esse número bem interessante. 60% dos trainees da empresa e das trainees
são mulheres, então foi um resultado que nos orgulhou bastante, e a gente está acompanhando a carreira dessas integrantes se desenvolvendo nesses contratos, isso é muito gratificante. Eduardo, o que é oferecido para todo esse pessoal aí? Tem ajuda de custo, salário, transporte, enfim. Fala aí quais são os benefícios para todo esse pessoal. Perfeito. A gente, naturalmente, para o programa de estágio, a gente tem uma bolsa de estágio para todos esses profissionais. Quem está concorrendo a uma vaga de estágio, Paulo, necessariamente, como estuda, tem que ser uma pessoa da região da obra. Mas até voltando, as vagas para trainees, elas são nacionais. Então, por mais que elas sejam no Rio, São Paulo, Pernambuco, qualquer profissional de qualquer região do Brasil pode aplicar, e para a gente é muito bacana ter essa diversidade regional no programa. A nossa bolsa de estágio hoje está com um valor de R$ 2.200 e, naturalmente, o programa de trainee tem um nível de remuneração mais elevado, condizente com as melhores práticas do mercado. A gente oferece plano de saúde, naturalmente, para as pessoas, planos interessantes, com boas coberturas. A gente tem um plano de previdência, Paulo, muito interessante aqui na empresa, previdência privada. Então, a gente estimula que esse profissional recém-graduado ou jovem, ele desde já passe a pensar no seu futuro e em fazer a sua previdência privada, num planejamento financeiro de longo prazo. Tem alimentação ou na obra, ou um refeitório nos contratos, planos odontológicos e, no caso dos trainees, a gente, inclusive, eles participam do nosso plano de bonificação de remuneração variável. Então, tem um pacote interessante para quem está começando sua carreira. Agora, as pessoas que são de fora, tem algum alojamento para quem vem de fora? Pô, eu não tenho como alugar uma casa e tal, etc. Como é que faz nesse caso quando as pessoas são de fora do estado? Ou de longe, né? Perfeito. A gente tem uma tratativa aí, Paulo, caso a depender da região da obra e do nível de isolamento geográfico, vamos falar assim. Quando a gente tem obras mais isoladas, a gente costuma fornecer a moradia. Quando as pessoas mais adiante são transferidas entre as obras, todas elas recebem uma ajuda habitacional. Só para você ter ideia, na obra da gente do ProSub, a gente ingressaram 6 trainees do ano passado, acho que 2 ou 3 da região do Rio de Janeiro, mas pessoas de fora. A gente tem uma trainee que veio do Acre para atuar no Rio de Janeiro, trainees de Minas Gerais. Então, isso é muito interessante e as pessoas que a gente quer, de fato, ter um programa com amplitude nacional e dando condições para que os nossos novos integrantes tenham qualidade de vida e performem bem nas obras que te executam. Esse pessoal, trainee, enfim, todos esses que são admitidos e selecionados, desculpe, o futuro deles é bastante promissor, né? Porque a empresa ela tá crescendo cada vez mais, obras, projetos. Isso aí vai impactar bastante, né, na vida profissional dessas pessoas, né, Eduardo? Sem dúvida. O programa de talentos da Odebrecht, que já teve outros nomes no passado, ele é a principal porta de entrada e formou a grande maioria das nossas lideranças que atuam no nível gerencial ou nas diretorias da empresa. Cada obra da gente tem um diretor ou uma diretora de obra ou de contrato, como a gente chama, e a maioria esmagadora desses diretores e diretoras que a gente tem na empresa são oriundos do programa de trainee. Então, há um objetivo muito claro em acelerar a carreira desses profissionais, em alocá-los em funções, em áreas que gerem desafios profissionais. A gente busca que as pessoas circulem em diferentes contratos. Em determinado momento, a pessoa está num projeto de metrô, depois ela migra para uma hidrelétrica, depois ela vai fazer está atuando em São Paulo, pode fazer uma obra no Nordeste. Anteriormente, sempre teve uma presença internacional muito grande, então esses profissionais costumam migrar, a atuação em Angola e outros países da América Latina. Vou dar um exemplo pessoal, Paulo. Eu ingressei há cerca de 21 anos na empresa como trainee, comecei numa obra em Minas Gerais, no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha, rodei um pouco em Rio, e
tive a oportunidade de atuar 3 anos e meio no Panamá. Nunca me imaginei morando num país da América Central, e foi uma experiência riquíssima, aprendendo outro idioma, trabalhando em equipe, liderando panamenhos, venezuelanos, peruanos, pessoas de outras nacionalidades. Então, é muito valioso esse processo para a gente e gratificante também. Culturalmente também, né? Você acaba conhecendo toda a cultura do país. É muito bom mesmo. Agora, eu queria que você repetisse os canais de inscrição, qual é por através do site, quais são os documentos necessários. Fique à vontade para dar essa informação agora para os interessados. Perfeito. Obrigado, Paulo. Veja, a gente tem diversos canais onde as pessoas podem acessar o processo, o site da empresa, www.odebrecht.com. As redes sociais também te direcionam para as inscrições. Então, a gente tem Odebrecht Engenharia e Construção presente no LinkedIn, no Instagram e também no TikTok. E todo o processo ele ocorre, Paulo, através do vagas.com, que é uma grande plataforma vamos chamar assim, de atração de talentos, recrutamento e seleção. Então, as pessoas podem acessar pelo trabalheconosco.vagas.com.br. Vou repetir aqui, trabalheconosco.vagas.com.br. Ingressando lá, é só fazer uma busca pelo programa de talentos com vagas para estágio e trainees da Odebrecht, que é facilmente acessível. Tá? Então, tem essas várias possibilidades, principalmente utilizando as redes sociais da nossa empresa. Todas as redes sociais têm um link lá que direciona as pessoas, né, para concorrer a essas vagas, né? Sem dúvida. Existe algum WhatsApp que pode ser também acessado ou não? Pelo WhatsApp, eu acho que a gente não tem essa possibilidade. Tá. Paulo, a gente tem até um material que a gente pode compartilhar com vocês, que a gente costuma circular com as principais universidades, faculdades do país, com um book, como a gente chama, com as principais informações. Mas essa geração, né, de estudantes e recém-graduados estão todos nas redes sociais, e é muito acessível e prático, né, através do Instagram, TikTok e do LinkedIn. Bom, eu acho que não esquecemos nada. Se esquecemos, eu queria que você ficasse aí à vontade agora para falar mais alguma coisa e fazer suas considerações finais. Eu vou entregar você aí um pouquinho antes do que foi combinado aqui, para não estourar o seu horário aí, tá? Fica à vontade. Não tem problema algum, Paulo. Foi um prazer. Agradeço a vocês e a Rádio Sat por essa oportunidade. O programa de talentos ele está com inscrições abertas até o dia 9 de novembro, pelas redes sociais que a gente comentou. Vou repetir aqui, trabalheconosco.vagas.com.br. E, mais uma vez, reforçando, a Odebrecht é a maior construtora brasileira, com uma atuação muito diversificada em empreendimentos de infraestrutura, montagem industrial, usinas hidrelétricas, estradas, metrôs. E para o profissional de engenharia, seja engenheiro civil, seja engenheiro mecânico, eletricista de produção, e até para administradores como eu, é uma empresa que sempre teve ranqueada entre as empresas mais desejadas pelos jovens brasileiros. É reconhecidamente a construtora de engenharia pesada mais desejada pelos estudantes, através de algumas pesquisas que a gente busca aferir isso, e é uma grande escola, onde as pessoas são alocadas nesses projetos, com líderes claramente identificados, assumindo responsabilidades desde o primeiro dia, seja na área de projetos, qualidade, na área de administração contratual, produção, equipamento, segurança do trabalho, meio ambiente. Há uma gama de oportunidades e de áreas de atuação muito grande, e é uma grande escola, uma escola, como a gente falou, com 81 anos de existência, com essa penetração, essa diversificação regional e até internacional. Então, para os jovens engenheiros, administradores, que querem fazer carreira numa empresa de grande porte, onde elas vão aprender muito pela prática, e que tem esse desejo, essa ambição de vivenciar um grande projeto de engenharia,
é uma excelente porta de entrada. A gente tem um número expressivo de inscrições hoje, mas estamos aqui na reta final do processo, fazendo esse reforço com o seu apoio, Paulo. Então, façam parte e apliquem nas vagas, que será um prazer encontrar todos e todas no nosso processo de seleção anual. Vou te fazer uma pergunta rápida, tá? Por causa do tempo, que já me perguntaram, ainda mais que você que é um gerente executivo de RH. Pessoas com 40 anos ou mais, é difícil arrumar emprego. É muito difícil. Você tem quantos anos? 45. Não tem vaga. Tem a vaga, mas... Eu tenho exatamente 45 também. Tá, fala aí, como é que tá a Odebrecht? 40 a mais, quem tem 40, 50, pô, os caras têm experiência, o cara tá com 50 anos, mas tem uma baita experiência do que aquele jovem de 22 anos que não tem tanta experiência. Tem a formação, mas não tem experiência. E a Odebrecht tá recrutando essa galera aí também ou não? Com certeza. A Odebrecht, ela, além de valorizar, Paulo, pessoas que têm uma aderência à sua cultura, aos seus valores, nós somos uma empresa de engenharia de projetos grandes e complexos. Então, a gente valoriza muito a experiência das pessoas. Estamos falando bastante aqui do programa de talentos, mas eu, juntamente com a equipe, o Marcos, que está aqui comigo acompanhando também, a gente conduz os principais processos de recrutamento e seleção da empresa em todos os níveis. Então, é muito usual a gente... Você falou 40 a mais, Paulo, mas a gente costuma fazer processos de seleção e recrutar pessoas com mais de 50 anos, mais de 60 anos, inclusive. A gente entende, exato, a gente entende que essa experiência, essa vivência em grandes projetos, ela é fundamental. Acho que o mundo mudou um pouco a forma de ver essa questão de idade no mercado de trabalho. Então, nós temos uma política de diversidade e inclusão na empresa e que não pode haver espaço para etarismo aqui. Até por isso, a gente tirou do nosso programa de talentos esse limite de idade. Sendo transparente com você, é raro a gente ter pessoas com mais de 40 ou 50 anos aplicando para um programa de trainee. Mas, alguns anos atrás, algumas empresas botavam um limite de 28 anos, e a gente não tem. Então, a gente, na edição anterior, tivemos profissionais de 32, 34 anos que ingressaram. O importante é ter até 3 anos de formação e o fundamental é essa aderência às nossas competências, aos nossos valores. Isso é que é importante, que faz a diferença num processo como esse. Eduardo Abud, gerente executivo de recursos humanos da Odebrecht Engenharia e Construção. Obrigado, bate-papo aí foi gostoso. Estamos aqui à sua inteira disposição quando você quiser. A todos aí da Odebrecht, a diretoria, seja qual o diretor da Odebrecht, os nossos microfones estão sempre à disposição. Um grande abraço para você, viu, Eduardo? Sucesso! Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Foi um prazer conversar com você e estamos sempre à disposição. Um abraço, obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Muito bem, ouvintes da SAT, conversamos com o Eduardo Abud da Odebrecht na Rádio que Fala com você.